Olha, uma nova rodada da pesquisa Quest sobre intenções de voto para a presidência da República em 2026 foi divulgada nesta quinta-feira e mostra o presidente Lula na liderança em todos os cenários do primeiro turno. A gente tem aqui uma das tabelas, um dos gráficos que mostra o presidente Lula lá em cima, como você pode acompanhar aí junto comigo. Nesse cenário com o Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão em regime fechado e também já tinha uma inelegibilidade até 2030 e a inelegibilidade aumentou por causa da condenação na trama golpista, ou seja, não sairá candidato, mas nas pesquisas ele ainda aparece. Num primeiro turno, no cenário, um Lula-Jair Bolsonaro, o presidente Lula sairia vencedor, os dois iriam ao segundo turno, mas com o presidente Lula à frente, 32% contra 27% de Jair Bolsonaro. Como Jair Bolsonaro está inelegível, ele deve indicar um herdeiro político, É isso que a gente tem visto através dos bastidores aí acompanhando os bolsonaristas. Tem alguns nomes aqui que já estão sendo testados, como o de Michele Bolsonaro, a mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro, ex-primeira-dama, que também perderia. Mas aí Lula caiu um ponto, tudo dentro da margem de erro, e ela teria 18% dos votos. Já no terceiro cenário, que é com o governador de São Paulo entrando ali como a representação da direita, talvez como herdeiro político do ex-presidente Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, Lula aumenta de 32% com Jair Bolsonaro, vai para 35%, e o Tarcísio de Freitas cai, em comparação com a Michele Bolsonaro, 2 pontos, mas também dentro da margem de erro, para 16%. E aí tem todos os outros cenários, muito com essa substituição de Jair Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro perdendo também mais baixo, mas com o Lula com a mesma pontuação, como se fosse com o pai de Eduardo Bolsonaro, com Jair Bolsonaro. Também Ratinho Júnior, Ciro Gomes, Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Renan Santos aparecendo aqui também, todos abaixo de 15%, nesses cenários de intenção de voto para primeiro turno. A gente tem também ainda mais informações sobre esse levantamento que indica que o petista continua à frente nas simulações de segundo turno, mas com uma margem menor do que a registrada na sondagem anterior de outubro. Nos cenários de segundo turno, que a gente acompanha aqui, esse primeiro, o cenário 1, aí com os dois passando, Lula e Bolsonaro, e se enfrentando no segundo turno com o presidente Lula se reelegendo, conseguindo um quarto mandato lá em 2026 com 42%, e aí ele cai 4 pontos, para além da margem de erro, ou seja, não segue instável, ele caiu de 46% em outubro para 42%. E o ex-presidente Jair Bolsonaro subindo também para além da margem de erro, de 36% em outubro para 39% em novembro, agora, claro, faltando um pouco menos de um ano para as eleições lá de 2026 e reforçando que o ex-presidente Jair Bolsonaro segue inelegível. Inclusive, amanhã pode ter o seu processo chegando em trânsito e julgado, ou seja, amanhã o ex-presidente Jair Bolsonaro pode ser conduzido a um presídio ou a Papuda, um presídio de segurança máxima aqui do Distrito Federal, ou a uma cela de um presídio militar. Vamos para o segundo cenário? A gente tem aqui, o segundo cenário é Lula e Ciro Gomes. Ciro Gomes que tem sido ventilado para sair pelo PSDB e Lula pelo PT. Lula com 38 pontos contra Ciro Gomes com 33 pontos. E nesse cenário, branco e nulo com 26%, crescendo também ainda dentro da margem de erro, mas apresentando um crescimento mínimo. E o Ciro Gomes também, de 32 para 33, de outubro para cá, para novembro, e o presidente Lula caindo 3 pontos, de 41 para 38 pontos. O Ciro Gomes que começou a ser ventilado, inclusive numa possível chapa com Tarcísio de Freitas, podendo sair como um novo nome da direita. Alguém vindo de Jair Bolsonaro, uma Michele Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, algum integrante ali da família Bolsonaro, e outro nome da direita, podendo ser, por exemplo, uma chapa Tarcísio, Ciro Gomes. O Ciro Gomes vem sendo ventilado também e já aparece bem, com
num conflito bom. Num primeiro turno não vai bem para o segundo turno, como a gente viu ali no primeiro cenário, mas passando para o segundo turno, bem mais encostado com o presidente Lula. A gente tem mais algum cenário? O cenário 3 é de Lula e Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que pode ou sair como mais uma opção à direita ou como herdeiro do ex-presidente Jair Bolsonaro, claro, diante de todos os bastidores que se encontram nesse momento. Muita água pode rolar embaixo dessa ponte e tudo pode ser bem diferente. Mas o presidente Lula, lá em dezembro de 2024, tinha 52% das intenções de voto de quem participou da entrevista lá da Quest, lá em dezembro de 2024. E o Tarcísio de Freitas com 26%. E aí a gente vê que esse cenário foi se modificando. De dezembro de 2024 até novembro de 2025, muitas coisas aconteceram, como, por exemplo, a farra do INSS, que foi muito ruim para a popularidade do presidente Lula. Mas tarifaço que começa a acontecer aqui, ó, entre julho e agosto, fazem tarifaço, taxação dos ricos, fazem o presidente Lula subir um pouquinho. E ele continua subindo até outubro de 2025, quando acontece a Operação Contenção. E as pesquisas mostram que as pessoas concordam, 67%, inclusive pesquisa Quest, mostra que para 67% da população a Operação Contenção foi bem sucedida, assim como o governador Cláudio Castro vem pontuando. E aí já mostra uma descida do presidente Lula de 45 pontos em outubro de 2025 para 41, ou seja, se aproximando com Tarcísio de Freitas, que sobe de outubro de 2025 até novembro de 2025, de 33 para 36. E esse é um cenário, o sétimo cenário dessa pesquisa Quest, mas a gente adiantou justamente por se tratar de um nome importante para a direita bolsonarista, que é o de Michele Bolsonaro, também saindo pelo PL, tudo aqui suposição da pesquisa, mas com um pior resultado com o presidente Lula, 44 contra 35 da Michele Bolsonaro, que apresenta uma melhora, né? De setembro até aqui, ela sai lá de 32% para 35%, então ela está subindo contra a descida do presidente Lula. Alguns, por exemplo, desses cenários possíveis de primeiro turno e segundo turno, mostrando o presidente Lula ainda na frente, mas tendo quedas, né, importantes aí que vão, claro, pautar todas as discussões da possível campanha do PT lá para a reeleição do presidente Lula em 2026. Além da pesquisa de hoje,